A hipertensão é causada pelo aumento da força que o sangue precisa fazer para circular no corpo. O fator genético, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool e sal são suas principais causas. Pode ser percebida como dores de cabeça, dores no peito e tonturas. A baixa ingestão de sal, a prática regular de atividade física, não fumar e não consumir álcool em excesso, além de evitar o estresse, podem ser excelentes aliados. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz. Um oferecimento: Drogaria Setúbal, preço baixo e sua saúde em dia. Existem histórias que precisam ser contadas do começo até o final, ou até pelo menos até o momento em que ela está agora. O programa sempre buscou 2 entrevistados, sempre buscou contar 2 histórias para que ficasse mais dinâmico, mais leve. Mas a história de Ted não daria só um, não. Daria muito mais do que um programa inteiro. Não perde. É uma história que tem começo, meio, fim e continuidade. Uma história inspiradora que eu tenho certeza vai fazer com que você decida, a partir de segunda-feira, retomar as rédeas de sua vida, ir para cima e empreender. Ted Albuquerque, natural de Barreiras, Pernambuco, 2 filhos, empreendedor social. Tudo começou quando na casa da minha tia, sobre um pé de pitomba e aquela árvore repleta de frutos, eu tive a ideia de pedir para minha tia para vender pitomba, já que eu tinha visto, quando criança, na feira, as pessoas vendendo. E saí, combinei com a minha tia, saí para vender essas pitombas na feira. Eu devia ter aí 9 anos de idade e acredito que o sucesso da venda das pitombas tenha sido por eu ser uma criança e de repente estar ali envolvido vendendo pitombas. E aí nasce a primeira ideia empreendedora da minha vida. Na sequência, a minha irmã, que era manicure e ficava cheia de mulheres fazendo unha na porta de casa, eu resolvi então pedir para lavar o carro daquelas pessoas que estavam fazendo unha. Fiz uma rifa com os meus amigos e comprei uma mangueira. E, sem querer querendo, eu acho que se fosse hoje, a gente traduzia isso no Lava Jato, porque em 2 semanas eu já tinha 5 colegas me ajudando a lavar os pneus dos carros e depois daí nunca mais eu parei de empreender. Continuei a minha vida trabalhando, estudando e daí então, ainda muito jovem, passei num concurso para trabalhar num banco da minha cidade, que até então era o melhor emprego da cidade. Trabalhei num banco econômico na cidade de Barreiras e, quando termina meu 2º grau, vim para Recife fazer faculdade de Relações Públicas na ESUP e, como o mercado de trabalho estava muito difícil, durante 3 meses que eu estava na faculdade, eu não consegui emprego. Fiquei muito preocupado com isso, que meu dinheiro estava acabando. Contei, devia ter na minha mão mais um salário mínimo, isso dava para eu ficar mais um mês em Recife. Foi daí então que, caminhando na rua de Recife, vi um poste onde estava escrito passagem para São Paulo por apenas 100 cruzeiros. E na ocasião, eu disse, sabe uma coisa, eu vou comprar essa passagem, porque se o meu dinheiro acabar, eu vou ter que voltar para o interior. Fui para a minha cidade de interior, me despedi da minha família, até porque quando eu li essa propaganda, liguei e comprei a passagem, fui para a minha cidade, despedi da minha família e fui embora para São Paulo, num ônibus clandestino, e a gente passou quase 4 dias para chegar em São Paulo. E nessa viagem de 4 dias realmente foi um momento muito decisivo na minha vida, porque eu sabia que a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu não queria mais voltar atrás. A vida do empreendedor é sempre muito difícil, porque por mais que ele saiba para onde ele quer ir, na grande maioria das vezes ele não tem apoio. Ele não tem apoio dos amigos, ele não tem apoio da família, ele não tem apoio muitas vezes até do poder público. E ele sabe o que ele quer, e as pessoas não entendem. E eu consigo entender porque eu sou empreendedor. Então, quando falta dinheiro, a gente acaba achando que o plano B é ser um intraempreendedor. É trabalhar para as outras pessoas para conseguir o dinheirinho do dia 5, do dia 10, para conseguir pagar as contas. Esse não é o perfil de quem tem isso no sangue. Então, se você quer empreender, saiba que a sua vida vai ser uma grande montanha-russa emocional. Uma grande montanha-russa de trajetórias. Você vai errar, você vai acertar, mas acima de tudo, você tem que continuar. Porque trabalhando para os outros, você vai ter sempre a sensação de que está te faltando algo. Cheguei em São Paulo e já no outro dia fui
caminhar as ruas de São Paulo e vi uma placa numa loja, precisa-se de carregador de imóveis. Foi o meu primeiro emprego em São Paulo. Estava numa pensão que chamava Pensão Comercial e descobri que lá em São Paulo tinha um lugar ainda mais em conta para ficar, que chama Cama Quente. É um lugar que fica no centro de São Paulo, onde as pessoas pagam a cama, no meu caso, de 9 da noite às 6 horas da manhã. E essa cama é dividida com outra pessoa e cada um tem direito a um armarinho. Fiquei lá, onde tive a oportunidade de conhecer muitos amigos, dentre eles pessoas que trabalhavam de garçom numa casa de espetáculos chamada Olímpia. E aí eu comecei a trabalhar de garçom aos finais de semana e durante a semana eu entregava móveis na rua. Depois, que trabalhando como garçom, foi muito bacana porque a gente se reuniu, esses meus colegas de trabalho, e a gente alugou um apartamento no centro de São Paulo. Quando eu cheguei lá, o apartamento enorme, tinha uma cozinha grande, e eu disse, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa para render mais isso aqui. E foi quando eu saí do carregador de imóveis e comecei a fazer comida para vender. Detalhe, na minha casa minha mãe nunca deixou nem lavar um prato. E eu ligava para minha mãe e perguntava como fazia arroz, como fazia macarrão, porque eu acho que quando você quer e precisa, né, e tem esse agravante, você faz. Então, comecei a fazer comida para vender e, diga-se de passagem, meu feijão era um sucesso no prédio. A gente, infelizmente, eu tive que parar depois de 3 meses pela quantidade de pessoas que descobriram o local e começaram a subir, até porque era no centro de São Paulo e eu entregava essas comidas nas lojas no horário de almoço. Trabalhando aos finais de semana de garçom e durante a semana fazendo bico, eis que um final de semana, no show do Rully Grécia, vale salientar que essa casa de espetáculo Olímpia era uma grande casa de espetáculo, a gente recebia lá os maiores cantores da atualidade. Até que, durante o show do Rully Grécia, uma mulher estabanada levantou a mão, Rully Grécias, e bateu na bandeja que eu carregava uma garrafa de Bucanas, e essa garrafa de Bucanas, acredite se quiser, eu acho que valia umas 3 semanas de trabalho meu. Na época a gente ganhava tipo R$30 por noite e comissão. Foi um dia muito desesperador, foi a primeira vez na minha vida, parece mentira, que eu pensei em desistir. Eu disse, puxa vida, eu estou longe da minha família, trabalhando que nem um camelo e de repente vou ter que pagar essa garrafa de uísque. Peguei a bandeja, o show tinha começado, assim, coloquei no chão e sentei na bandeja chorando. E essa mulher se comoveu ao lado, tinha uma mulher ao lado, se comoveu, perguntou porque eu estava chorando. Eu falei que tinha acabado o acidente, ela falou que quando terminasse o show ela falaria comigo, que eu não chorasse. Eu fiquei lá esperando o show, até porque quando começa o show os garçons tem que parar, a gente só continua depois, né, para não ficar circulando na frente dos clientes. E daí, então, depois do show, ela me deu o cartão e quando eu olhei, era uma deputada estadual de São Paulo, Cia Ayala, que trabalhava com jovem em situação de risco. Eu fui até a Assembleia Legislativa e lá essa senhora me deu uma carta de apresentação para a Itautec, onde eu trabalhei durante 6 anos. Vale salientar que quando isso aconteceu, os meus amigos, os colegas lá do Olímpia, cada um já estava fazendo alguma coisa, já não estava mais morando na Cama Quente, e eu estava, na verdade, dividindo um apartamento, onde a gente, lá em São Paulo, com muita facilidade, as pessoas alugam lugares para morar, e eu fiquei todo feliz porque eu ia começar a trabalhar, mas só recebia no final do mês. Cheguei e falei para o dono do apartamento que eu estava feliz, que eu estava com um novo emprego, porém, eu ia receber somente no dia 5. E ele falou, não, o pagamento aqui é dia 30. Chegou o dia 30 e como meu pagamento era dia 5, ele colocou minhas coisas tudo no saco de lixo e colocou na portaria. Foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu nunca pensei que eu ia ficar na rua. Você sabe que a gente, como bom pernambucano, a gente é muito orgulhoso. Eu conhecia pessoas em São Paulo, mas para ligar para as pessoas, para falar que eu estava na rua, eu achei tão humilhante que eu achei melhor dormir na rua do que incomodar alguém. As mais lindas histórias que nós vivenciamos de empreendedorismo nesses 2 anos de programa são de pessoas que precisaram chegar ao fundo do poço, a passar por sofrimentos muito grandes para dizer, não, chegou a hora e eu vou me reinventar, eu vou recomeçar. Esses caras, além de ter feito sucesso, além de ter conquistado tudo o que queriam, tem uma coisa que muita gente não consegue manter quando melhora de vida, que é a humildade e a gratidão a Deus. Entender que tudo que você consegue é fruto do seu trabalho, mas que existem variáveis como sorte, como estar no lugar certo na hora certa, e possibilidades e probabilidades, é algo que você não pode deixar
de ter no seu planejamento. Sorte é quando a oportunidade encontra a competência. Esperando então o dinheiro. Durante 5 dias eu dormi na rua de São Paulo. Vale salientar que era mês de agosto, era muito frio na rua e esse momento foi um momento muito difícil na minha vida. Mas eu dizia assim, que bom que daqui a 5 dias eu vou receber e tudo vai mudar. Meu trabalho na Itautec era de assistente de importação e a Itautec era uma empresa com mais de 3.000 funcionários e me dava a oportunidade de conhecer muita gente. Na hora do almoço, a gente acabava fazendo muita brincadeira entre os colegas de trabalho. Foi daí, então, que depois de 5 anos que eu estava na Itautec, eu queria fazer uma viagem para o sul do Brasil. Fui para Porto Alegre e de lá vim para Recife. E quando eu cheguei de viagem, o meu cartão de crédito ia estourar, porque eu gastei além da conta, e eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? E na Itautec você nem podia pensar de não pagar o cartão, porque era ligado ao Banco Itaú e a gente perdia o emprego. Foi aí, então, que resolvi fazer uma viagem para o Paraguai. Eu disse, não, todo mundo aqui fala de coisa do Paraguai. Aí comecei a falar para meus amigos, perguntar o que eles queriam. Foi daí que comecei a ir para o Paraguai todos os finais de semana. E minha vida mudou porque, além de conhecer muitas pessoas, eu descobri um tino comercial meu, diferente do que eu estava acostumado, né? Trabalhava com importação, mas todo mundo que eu perguntava se queria alguma coisa, pedia coisa do Paraguai e eu comecei a vender. E muito breve eu consegui levar muitos amigos também para o Paraguai, que começaram a ver acontecendo as coisas. Em seguida eu comecei até a montar ônibus fretar ônibus para ir para o Paraguai. Resumindo, passei somente mais um ano na Itautec, porque quando chegou a década de 90, plano Collor, todo mundo desesperado para perder emprego, e eu pedi para o meu diretor para que, se tivesse que colocar alguém embora, que eu queria, até porque eu ia ser indenizado e eu tinha outros planos para a minha vida. Quando eu saí da Itautec, comecei a trabalhar com turismo nessa mesma empresa que eu fazia esses passeios para o Paraguai. Mas, por minha sorte, muito breve eu fui promovido a trabalhar na área de promoção de viagem, onde eu tive a oportunidade de conhecer as agências de São Paulo. E era um operador onde eu trabalhava e eu visitava as agências para oferecer os pacotes de viagem. Em seguida, trabalhei também como coordenador de eventos dentro dessa empresa. Foi daí então que o Transportes Aéreos da Bacia Amazônica, uma companhia aérea, me convidou para fazer a parte comercial no Brasil e aqui na América Latina. Tive a oportunidade de viajar muito e numa dessas que eu saí da operadora de viagem, já decidida a viajar para a Inglaterra, onde era meu grande sonho. E chegando na Inglaterra, eu acho que fui abduzido naquele local, em Candental, onde de verdade eu estava acostumado em São Paulo e ver a Feira da Praça da República, a Feira da Liberdade e outras feiras, mas eu nunca tinha visto algo com tanta personalidade, com tanta profissionalismo. E fiquei encantado com a qualidade de criadores, de artesãos que tinham naquele espaço. Candental é um mercado em Londres, onde você encontra de tudo, desde a parte de gastronomia, mais moda, design, sustentabilidade, arte. Então, é um conjunto de aglomerações cultural que é impossível você não se encantar. E foi daí que eu fiquei em Londres por 45 dias. Quando eu cheguei em São Paulo, eu disse, não, eu vou trazer Candental para São Paulo. E, passeando na Avenida Paulista, tinha um estacionamento que aos domingos ele era fechado. Eu então resolvi alugar esse estacionamento e comecei a convidar essa trupe de artesãos para dentro desse espaço. E, para minha grande surpresa, no dia da inauguração, a gente montou tipo tenda de circo e sobre essa tenda a gente montou esse grande movimento. E as pessoas que estavam nesse movimento, desde as pessoas com arte circense, moda, design, música, pessoal de cinema. Então foi uma moçada muito bacana e de verdade foi um evento contagiante. Todo mundo que passava ficava perguntando como assim? E aí, durante a semana, a gente tinha que desmontar no domingo, que durante segunda-feira já virava estacionamento, e todo mundo que chegava no estacionamento perguntava como assim? Cadê o evento que estava aqui? Eis daí que surge o nome
do movimento Como Assim? Vamos conhecer a história do pernambucano Ted Albuquerque. O Ted já foi carregador de móveis, vendedor de cachorro-quente, entregador de marmita, garçom, faxineiro, bancário. Hoje é empresário. O empresário pernambucano faz o maior sucesso em São Paulo. Um rapaz que é antenado, turbinado e hiperativo. E criativo, graças a Deus. A gente vai ver uma outra história muito inspiradora. A saga de um retirante que venceu os desafios da cidade grande para virar um empresário muito bem sucedido. A infância de Ted foi numa casa assim, simples, sem muitos recursos, sem qualquer conforto. Ted Albuquerque era um rapaz ainda quando saiu de Barreiros, interior de Pernambuco, para desafiar o próprio destino. Ele fazia bicos como entregador de móveis, faxineiro, vendedor de cachorro-quente. São Paulo é uma cidade completamente enlouquecedora com esse barulho, com esse movimento. E eu imaginei, esse aqui é o meu lugar, eu quero ficar aqui, eu vou vencer aqui. Tá a feira de ontem, cara. E perguntava assim, quando chegava, e perguntava, como assim? Onde está a feira de ontem? O sorriso largo é de Vitória. O homem de negócios já passou fome, fez faxina, trabalhou de garçom. De ex-vendedor ambulante a empresário bem-sucedido. Quem é o homem de origem simples que virou o bambambam das feirinhas mais descoladas de São Paulo? Quem vê esse sucesso todo nem imagina a infância pobre que ele viveu. Uma mesa de café da manhã farta, bem diferente daquela que o Ted tinha quando chegou aqui em São Paulo há 30 anos. Quer dizer, na verdade não tinha mesa de café da manhã, né, Ted? Não tinha. Não tinha, exatamente. Como que foi esse período na sua vida? Um momento muito difícil, Tatiana, porque, na verdade, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei como se fosse hoje com salário mínimo e cheguei para morar. E meu café da manhã, quando eu tinha muita sorte, era um pão com manteiga na padaria. E às vezes, muitas vezes, eu deixava só para almoçar porque precisava me optar. Esse é o Ted. Em seguida, porque no estacionamento, quando era dia de chuva, a gente tinha uma problemática, porque os carros não tinham onde estacionar, foi daí que surgiu a ideia de, caminhando pela Paulista, tinha uma galeria que hoje é um shopping, Shopping Center 3, onde eu convidei o diretor do shopping para tomar um café e fiz uma proposta de alugar o corredor do shopping aos domingos, onde, na verdade, como era uma galeria e domingo o movimento era muito fraco, eles fechavam. Ele alugou o corredor do shopping e eu fico muito honrado de até hoje, até nos dias de hoje, a gente estar nesse local, na Avenida Paulista, ali com a Rua Augusta, nesse evento, né, nessa feira, que chama Como Assim? Vejo aquela multidão de gente comprando, as pessoas perguntavam muito por cartão, se aceitava cartão, e na ocasião nenhum banco trabalhava com maquininha de cartão direto para o pequeno empreendedor. E eu fui no banco para falar desse evento, onde eu sabia que circulava um movimento muito grande de valores, mas o gerente falou, não, a gente não pode, só se for a sua empresa. Que eu fiz? Eu acabei pegando uma maquininha para a minha empresa e administrei a venda de todas aquelas pessoas que estavam ali no evento. Era uma loucura, porque eu tinha que ficar ali sentado e aquela fila de pessoas para passar o cartão, e vocês imaginem que fazia aquele controle, tanto de fulano, isso era uma loucura, uma dor de cabeça tamanha. Quando chegou 40 dias, a minha conta estava recheada, que passou muito dinheiro pela minha conta, graças a Deus, e ao movimento que deu o evento. Eu cheguei para o banco e falei, olha, eu tenho aqui R$1 milhão na minha conta, R$1 milhão e pouco na minha conta, vocês trabalham com dinheiro. Eu não posso ter esse dinheiro na minha conta, até porque eu preciso prestar conta à Receita e esse dinheiro não é meu. Eu tenho devolvido com as pessoas, então eu queria saber como é que a gente poderia fazer. E aí chegou-se um resultado que eles dariam a maquininha de cartão, portanto eu seria fiador de cada um deles. O empreendedor não para nunca. Por mais que ele consiga dizer que já tem o seu sucesso financeiro, a cabeça dele continua pensando em como ele pode transformar mais ainda a vida das pessoas. Então ele se envolve em novos projetos, ele disponibiliza o seu conhecimento, ele empresta o seu dinheiro, ele investe em novos mercados. Essa é uma das características do empreendedor pleno. Estar sempre antenado e buscando novas oportunidades para transformar a sua vida, a vida da sua comunidade e a vida de outras pessoas. Obviamente que eu quis ser fiador, porque não tinha como o cara não ser
honesto, que essa compra ia ser feita e esse dinheiro ia estar na conta do cliente, né? Tipo assim, do banco. Então eu disse, não, então tá legal, eu sou fiador. Foi daí que nasce um outro negócio. Eu comecei a ver a necessidade de introduzir a maquininha do cartão com esse grande mercado de criadores. E além da minha feira, eu comecei a visitar outras feiras e comecei a trabalhar para o banco. E na ocasião, cada maquininha que eu vendia, né, cada cliente que eu adquiria, eu ganhava R$140. Eu disse, então a gente falou em dinheiro, e falou em trabalho, falou comigo. Aí eu comecei a correr e todas as feiras de São Paulo, você me via lá o povo achava que eu trabalhava no banco. Na verdade, eu estava prestando serviço para o banco, porque automaticamente, quando eles pegavam a maquininha, o banco ganhava uma conta corrente, ganhava um seguro para vender e tinha um cliente ali a trabalhar. E eu fiquei muito honrado quando eu recebi um convite de uma agência me convidando para fazer propaganda desse banco. E eu fiquei muito feliz de chegar em todas as TVs, né, revistas, correspondência, e os bancos que eu chegava tinha a minha foto lá. Eu disse, meu, que legal, né? Que uma ideia lá atrás, e as pessoas talvez não entenderam o motivo que eu estivesse ali, até porque não sou nenhum galã. Mas eu achei legal, porque eu sabia da história que levou até ali. E a gente, quando faz a coisa assim, né, com vontade, com coração, quando a gente abraça, as coisas todas eu acho que contribuem, né, para o sucesso. E às vezes a gente nem espera e essa coisa chega. Nesse movimento do shopping, senti a necessidade de criar algo mais constante, já que a feira era somente aos domingos. Caminhando pela rua de São Paulo, cheguei na Praça Benedito Calixto, onde tinha um prédio com 4 andares, e eu imaginei, vou montar uma galeria aqui só de criadores. E há 16 anos existe esse movimento ali na Praça Benedito Calixto, onde a gente tem cerca de 68 expositores e um restaurante muito gostoso de comida brasileira regional. E a gente começa a costurar as coisas, eu imagino, de novo eu volto para o restaurante, de novo a gente volta com aquela coisa de criadores. Mas como assim é um projeto vanguarda, lá tem uma galeria com grande exposição, inclusive quem abriu a exposição nessa galeria foi o nosso querido Romero Brito, onde ele esteve lá com as peças dele durante 40 dias. Eu conheci muitas pessoas e uma coisa tocou meu coração, uma exposição que eu fiz sobre DAOs. E eu nunca tinha, de verdade, convivido com DAO, e até aproveito para dizer que, na maioria das vezes, o que a gente acha que pode ser preconceito é puramente ignorância. Eu nunca tinha me relacionado com DAO e comecei a ter amizade com os pais, a conviver. Foi daí que, sabendo que existe um instituto em São Paulo que chama Unidao, eles têm esse instituto e eles treinam os meninos na parte de alimentação com todo esse pessoal de Masterchef. Aí vem a ideia, eu disse, então por que a gente não coloca esses meninos na rua? Por que a gente não mostra isso para a sociedade? O que é que eles são capazes de fazer? E fiquei muito orgulhoso de ter montado em São Paulo o primeiro café inclusivo do Brasil, onde todos os atendimentos são DAO. E é muito legal sentir quanto impacta na vida das pessoas quando elas chegam no café e elas deparam com DAO. E exatamente o que eu falei, não é que é preconceito, é a falta de conviver, né? É a ignorância. E fico, toda vez quando eu os vejo trabalhando e sabendo que hoje, depois dali, outras pessoas foram trabalhar em outros locais, outros empresários acordaram para isso e começaram a empregar, eu fico muito feliz com esse resultado. E quem quiser mais informações, entra lá no Insta, @TED Albuquerque Oficial. TED com 2 Ds, tá bom? Porque empreender no Brasil é coisa de quem é muito apaixonado. E eu só sei trabalhar, muito apaixonado. Se você perdeu alguma parte dessa linda história empreendedora, vai lá no YouTube, Empreendedoido_Oficial, segue a gente, se inscreve, comenta, compartilha. E se quiser seguir a gente no Instagram, @Empreendedoido_Oficial. Porque empreender é lindo, é maravilhoso, é fascinante, mas é coisa de doido. De meu dinheiro acabar, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz foi outro, tá errado. Não é ficar chateado, não. E aí da gente em seguida, aí, dá errado.
porque empreender no Brasil é coisa de doido. E eu sou... Não.